Do que as pessoas mais sentem medo? Olha, de muitas maneiras, as pessoas têm medo de quase tudo, e uma delas é de tentarem começar alguma coisa nova. Nesse 2026, não tenha medo de começar algo só porque você ainda não tem familiaridade com aquilo, não tem intimidade com aquilo. Uma das coisas que eu aprendi é que você deve aprender com os seus erros. De fato, ninguém pode estar errando facilmente. Depois que você já está maduro, depois que você já tem um certo conhecimento, você não vai ficar tropeçando naqueles erros que você cometeu no passado. Então, quando a gente fala de medo, a gente fala medo de errar, medo de você tentar e não dar certo. Mas esse medo te paralisa, e quando ele te paralisa, ele te deixa estagnado. E o que é ficar estagnado? É você não construir nada, é você não aprofundar suas raízes, é você não desenvolver uma área da sua vida. E para você que está aqui, eu já deixo bem claro para você. Esse aqui vai ser um conteúdo que vai mudar a tua vida. Se você quer desenvolver espiritualmente, pessoalmente, intelectualmente, eu sugiro que você já se inscreva nesse canal, eu sugiro que você já ative o sininho e com certeza compartilhe essa mensagem. Deixa aí o teu feedback, o que é que você achou desse conteúdo. Mas, voltando aqui para o assunto, se você deixa esse medo tomar conta de você, é óbvio que ele vai tomar conta de todas as áreas da sua vida. O medo, ele não é algo que você deve ficar fazendo carinho, acariciando, acalentando. Não, você deve confrontar esse medo. Não é com a coragem. Coragem, qualquer um pode ter. Mas a constância ou a permanência naquela mesma proporção inicial, isso sim é que deve ser considerado. Porque uma pessoa pode ter coragem simplesmente porque sua emoção ela disparou aquela centralidade de resolver a questão. E eu quero ir para cima, e eu vou tentar, e eu vou conseguir. Mas quando se depara com o tamanho de um gigante, principalmente o tempo, que muitas das vezes não vem resultados rápidos, a pessoa começa a desanimar, a querer desistir. E aí bate o medo novamente. O medo não é alguém que vai e não vai voltar. O medo ele vai voltar, porque isso é algo que nós temos no nosso cérebro. O medo, ele dispara, porque alguma coisa demonstrou ameaça e a sobrevivência é mais importante. Mas não tenha esse tipo de medo. Você não deve carregar esse tipo de medo, porque esse tipo de medo é para a sua sobrevivência e não para te estagnar, para deixar você sem avançar. Se esse medo ele faz isso com você, agora é a hora de você colocar ele, reposicioná-lo e você ter uma nova direção. É importante entender isso. Toda vez que sua mente ela similariza uma experiência e você se lembra de alguma coisa que aconteceu, que deu errado, principalmente negativo, a sua mente, o seu cérebro vai corresponder a esta emoção e vai fortalecer partes para você não começar, não ter iniciativa. Mas é isso que você deve fazer de contrário. É reposicionar esse medo. Quem tem medo não avança. Anote isso aí. Quem tem medo não avança. Já percebeu uma coisa? Quando você era pequeno, você gostava de correr. E quando tinha um pé de árvore, você subia. Mas, quando a gente está adulto, e isso já aconteceu comigo,
E alguém disse, olha, vou subir no pé daquele pé de manga para tirar uma manga, vem também. E eu olhei para o pé e disse, dá para subir por ali, dá para a gente subir por aquele galho é forte. Mas o meu medo, junto com a memória negativa que eu tinha, que na minha infância eu caí de um pé de árvore, ela estava lá. E o medo, ele disparou automaticamente. Isso também tem parte do nosso cérebro que dispara automaticamente. E isso aconteceu exatamente. Disparou e eu prontamente recuei. Final da história. Eu comi a manga que o outro tirou, mas eu não subi naquele pé. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto você deixa o medo controlar, as emoções controlam você, você não vai ter um futuro próspero naquilo que você quer. Você não vai ter uma prosperidade, um sucesso, você não vai escalar conhecimento, escalar ferramentas para o sucesso. Então, nesse vídeo, que você possa entender, 2026 não é o ano do medo. O que tem de pessoas com medo, paradas, estagnadas, não é brincadeira. E você não pode ficar parado. Olha, chega mais um pouco para cá. Você não pode ficar parado. Enquanto você está parado, outras pessoas estão fazendo alguma coisa. E é este 1% que a gente fica olhando e dizendo como é que pode. E se você não quer ficar fora desse 1%, comece agora. Porque agora é a hora. Agora você tem um controle, agora você tem a certeza do que está fazendo e o resultado vai vir, o resultado vai chegar. Não é da noite para o dia. Mas se você ficar com medo, você não vai conseguir. Então pare com isso agora e comece a reposicionar esse medo. Porque, de fato, eu falei no começo que a coragem não é tudo para vencer o medo. E eu vou te dizer aqui agora algo, você que ficou até agora. A tua fé, ela reposiciona o medo. E agora eu pergunto, como está a tua fé? É hora de você alimentar a tua fé. Sim, alimentar a fé. Porque a fé é a única que pode reposicionar o medo. A fé ela não trabalha no visível. A fé ela não trabalha nas coisas materiais. É por isso que ela vence o medo de dentro para fora. O medo ele vem de dentro, sim, mas muitas das vezes é resultado de algo que aconteceu externo. Você foi tentar aprender a dirigir e de alguma forma você, naquele momento que estava com o carro volando em suas mãos, você se desesperou e tomou um susto e freou bruscamente e você acabou adquirindo aquela experiência negativa que seu cérebro registrou e criou uma emoção com aquilo. Então, quando alguém fala assim, olha, vamos aprender a dirigir, você diz, não quero não, porque esse negócio não é para mim, eu não tenho como aprender a dirigir, porque isso não é para mim. É exatamente isso. A fé vai reposicionar de que maneira? Olha, Deus, ele nos deu a capacidade neural de construir e reconstruir. Isso é, caminhos neurais que estão sabotando você de conquistar as coisas. É claro que se você continua fortalecendo esses caminhos neurais, essas trilhas elas vão se alargando e vai ficando evidente de que realmente você não consegue. É por isso que você às vezes diz assim, todo mundo consegue, menos eu. Olha, acontece com ciclano, beltrano, mas comigo não acontece. E isso não é real, isso não é verdade. É porque você está alargando o caminho que está na sua mente. Mas a fé, ela reposiciona. Ela
coloca você na direção certa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui não é algo pessoal ou que é para ser aplicado de forma pessoal para o que você está querendo, não. Isso é entender que com Deus nós conseguimos vencer qualquer circunstância da vida. Não é que você não tem dinheiro que você possa desfrutar de uma vida melhor. Não, porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer de longa escala, eu não posso viajar, mas eu posso me preparar para isso. Não quer dizer que você tenha que ficar refutando isso consigo mesmo. A fé, ela reposiciona quando você coloca na direção certa. Abraão, ele saiu do lugar que estava limitando. E preste atenção, ele só viveu as promessas de Deus quando ele saiu do lugar que ele limitava. Talvez o ambiente que você esteja limitando você a enxergar que Deus tem algo maior para a tua vida. E é exatamente isso que está acontecendo. E a fé, ela reposiciona, dizendo para você, Deus tem algo maior para a tua vida. E aí é onde acontece o segredo. É esse reposicionamento. Em vez de você ficar aí achando que esse é o lugar que Deus preparou para você, em vez de achar que esse lugar é onde Deus vai fazer o milagre acontecer, você simplesmente entender que Deus tem algo maior para a tua vida. E olha, Abrão também teve que amadurecer uma coisa. Não é porque é família que vai estar agregado a você. Não, tem coisas que Deus ele permite, mas até um certo momento. Pessoas entram na nossa vida, mas até um certo momento. Não é todo mundo que é amigos. Não é todo mundo que vai ter uma intimidade com você. E Abrão aprendeu isso. Abrão aprendeu que, certo momento, existe uma separação. E Ló, que era seu sobrinho, família, ele teve que se separar. E quando ele se separou, está escrito lá, em Gênesis, na história do homem chamado pai da fé, pai da multidão, de multidões, Deus o chamou e mostrou a ele. Olha agora, olha o que eu tenho para a tua vida. E olha, não é só você que vai ser beneficiado pelas promessas de Deus, tá? Quando você decide viver aquilo que Deus determinou, quando você decide viver algo extraordinário, você tem que colocar a fé como base. Deus como a direção e o direcionador. Agora, seu posicionamento deve ser esse. O seu posicionamento deve ser esse. Isso vai fazer toda a diferença. E aí você vai ver. E não é que estava tudo travado na sua vida, era que você não tinha um posicionamento. Era que você não estava direcionando ou redirecionando o seu medo. E o seu medo, ele frustra você. O seu medo, ele te sabota, o teu medo, ele te contraria. Mas olha, chegou até aqui? Ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa aí teu feedback, teu comentário, porque isso é importante para nós e para crescermos aqui, ajudando, cooperando para que você desenvolva ainda mais. Eu fico por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida.